Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui, nos ajude curtindo, comentando, compartilhando o Evangelho. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Vamos espalhar o bem para as outras pessoas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Já entrando nas nossas conexões mentais, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Se é a primeira vez que você faz este Evangelho, separe um copo com água ou uma jarra. Após as vibrações finais, que será ajudado pelos seus mentores aí, que vão até a sua casa, mentores amigos, mentoras que cuidam de você, da sua família. Entre em contato com Deus, com Jesus e com esses mentores e ouça este Evangelho. Faça também o Evangelho à parte na sua casa. Não precisa ser muito demorado. Pode ser algo em torno de 15, 20, 30 minutos. Ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, comentar, fazer uma prece em prol da sua família, da sua casa, mas não esquecendo da caridade que Jesus nos ensina. Orando também pelos nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, aqueles que estão em necessidade, em sofrimento. A caridade através da oração. Há várias maneiras de fazer a caridade. Uma delas é orando por aqueles que estão em necessidade, por aqueles que estão em aflição, em doença das mais variadas, por aqueles que cometeram um crime, por alguma pessoa que te provocou o mal ou os maus pensamentos. Vamos espalhar a caridade e já vamos entrando na nossa conexão. Hoje é dia 27 de agosto do ano de 2023. Nos despedimos do mês de agosto, o último Evangelho no Lar do mês de agosto. Hoje é dia do psicólogo. Um abraço aí para os amigos e para as amigas psicólogas, psicólogos que nos ouvem aqui. Um grande abraço. Profissão de extrema importância, eu sou psicólogo também. Agradeço o carinho que eu tenho recebido de vocês hoje nas redes sociais. Deus os abençoe. Também temos aqui um domingo extremamente chuvoso, temperaturas amenas aqui na região de Minas Gerais. Não sei como está aí no seu estado ou na região que você mora, mas hoje estamos aqui com bastante chuva para limpar o nosso ambiente, a nossa psicosfera, equilibrar. A chuva também é uma bênção divina, então vamos aproveitar o início deste Evangelho para entrarmos em conexão com a natureza. A força que vem emanada da natureza, dos espíritos trabalhadores da natureza, para que possam nos beneficiar também neste domingo, para terminarmos o nosso domingo bem, iniciarmos a nossa semana, a nossa última semana aí de agosto, início do mês de setembro, início do mês que vai trazer a virada da estação, a primavera. Vamos entrando em conexão com Deus, o nosso Pai, trazendo aí no seu psiquismo, no seu pensamento, a imagem que mais te liga a Deus, trazendo Jesus também, e vamos pedindo a Ele, ao nosso mestre e amigo Jesus, a autorização para iniciarmos este Evangelho no Lar, e pedindo a Deus, o nosso Pai, que esteja conosco hoje, que nos ajude aqui no Evangelho, nas intuições, que possa abençoar vocês que estão aí nos ouvindo com todo o carinho do mundo, das diversas regiões do Brasil, do mundo, que possam receber também as nossas vibrações através do plano espiritual superior, pedindo a Ele que autorize aos nossos mentores e mentoras que possam vir para nos aplicar o passe, para fluidificar a nossa água, para nos dar uma intuição direta ou indireta sobre algum problema, alguma situação que nós estamos passando. E pedindo também que esteja aqui, neste momento, para que possa me intuir. E eu agradeço junto com vocês esta oportunidade de estarmos aqui formando essa conexão energética para enviarmos para o Brasil e para o mundo, para que possamos ajudar no equilíbrio deste planeta. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus, iniciando este Evangelho no lar,
Vamos falar hoje sobre o silêncio, a importância do silêncio nas nossas vidas. Viemos aí de uma temporada do Evangelho no Lar, falando sobre a prece, sobre a importância da comunicação com Deus. E hoje vamos ressaltar um pouco, mais uma vez, a importância do silêncio nas nossas vidas, seja o silêncio verbal ou o silêncio mental. Aproveitando aí que hoje é dia do psicólogo, da profissão da escuta, mas também a profissão da assertividade, de falar, de comunicação. Mas vamos falar da importância também do silêncio, assim como é extremamente importante nós falarmos, nós colocarmos para fora algo que nos angustia, que na terapia, na psicologia nós vamos chamar de sermos assertivos, conseguirmos falar. Nós também temos que ter os nossos momentos de silêncio, silêncio verbal ou silêncio mental. E tem sido cada vez mais desafiador entrarmos no nosso silêncio, porque a todo o momento nós estamos sendo chamados para os barulhos externos e que vão fazendo o barulho interno nosso mental. Não preciso nem dizer de que forma que isso ocorre, pela grande quantidade de tela que nós temos em volta e o grande número de horas que nós estamos sob essas telas em todos os momentos. É claro que hoje nós sabemos dos benefícios que tem essas telas. É graças à internet, ao celular, ao tablet, ao computador, que você pode agora estar ouvindo este evangelho de qualquer lugar do Brasil. Durante a pandemia, muitos de nós não podendo ir até a nossa casa espírita, a nossa casa, se você for da Umbanda, do Candomblé, muitos não puderam ir à missa, e tivemos aí os cultos online, a missa online, as palestras espíritas online. Podemos, durante a pandemia, também ouvir boas músicas, assistir alguns shows dos nossos artistas preferidos. Então nós nem precisamos de dizer dos benefícios que tem. Porém, o nosso grande alerta aqui, mais uma vez, é do uso excessivo e como isso tem nos adoecido. E nós não vamos pautar neste ponto, eu só estou trazendo ele como introdutório, para nós ficarmos atentos, porque a meta aqui será o silêncio, explanarmos sobre o silêncio, mas para fazer esse silêncio é que nós temos que ter um treinamento, e esse treinamento, no primeiro momento, é o silêncio verbal. Termos um momento para diminuirmos a palavra. Mas muitos não falam muito, mas pensam demais, que também é uma forma de falar consigo mesmo. Então nós continuamos no barulho e com a quantidade de telas que nós temos a todo momento no trabalho, na vida, nós não conseguimos descansar, nos desligar. Como eu já disse em outros evangelhos, às vezes trabalhamos o dia inteiro com computador ou não, com celular ou não, estamos conectados o dia inteiro, chegamos em casa na ânsia de descansar, tomamos um banho e ali mesmo no banho vamos vendo algo na internet. Depois do banho vamos assistir filmes, seriados, novelas, etc. Nada contra, pessoal, desde que esse conteúdo também não seja extremamente pesado. Mas nesse momento você também não está fazendo silêncio interior e exterior. Então estamos convidando aqui aos amigos e amigas que seguem aqui o Evangelho a ter a prática do silêncio, que já é comprovado pela ciência psicológica, pela psiquiatria, benefícios em favor da nossa saúde mental e também do nosso corpo físico. Ambos estão interligados, nós como espíritas sabemos da ligação do corpo perispiritual com o nosso corpo físico, da questão da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, com a nossa saúde, com a nossa imunidade. Sabemos reconhecer essa importância. Mas nós podemos espalhar, por exemplo, este conhecimento do silêncio, porque é no silêncio que nós vamos entrando em conexão também com as nossas questões. E como tem sido difícil, a gente passa
essa atividade, não só eu, mas outros amigos, psicólogos e psicólogas que eu converso e passam essa atividade às vezes para os pacientes, e como é difícil no mundo agitado em que nós vivemos fazer silêncio interior e exterior. Chico Xavier vai nos dizer: o silêncio é uma prece. Falamos da prece aqui em vários momentos, neste evangelho, aqui no lar que nós promovemos, a gente fala sempre da prece, e também estar em prece é estar em comunicação consigo mesmo e, consequentemente, com os bons espíritos. Eles aproveitam este momento que nós estamos ali um pouco desligado das questões externas e mandam uma intuição. Então, faz-se necessário, comece com pouco, vai acrescentando diariamente, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, quem sabe até chegar a 1 hora de silêncio por dia. Toda habilidade, pessoal, requer continuidade. Se eu falar com vocês agora, cruzem os braços, vocês vão cruzar. Se eu falar agora, cruze da outra forma, então se você cruzou com o braço direito por cima, esse é o seu hábito mais comum. Outros podem ter cruzado com o braço esquerdo por cima, porque é mais mecanicamente fácil para ele. Se eu pedir para vocês trocarem, no primeiro momento haverá uma dificuldade psíquica, cognitiva, motora. Nós temos dificuldade na mudança. Toda mudança requer um hábito de persistência. Então não adianta nós tentarmos fazer silêncio apenas 1 ou 2 semanas. A persistência é o caminho do êxito. O nosso cérebro precisa internalizar este hábito como comum na nossa vida. E um hábito só é internalizado como algo comum na repetição. Não vamos, da primeira vez que andarmos, quando nós éramos crianças, andar com a perfeição que nós andamos hoje. E se cairmos, quebrarmos um membro do nosso corpo, até que a gente possa voltar a andar, demora um tempo. O cérebro vai recodificando. Assim também é o silêncio. Como nós estamos numa sociedade muito mais barulhenta, muito mais externalizada, nos chamando a todo momento ao convite externo, a cada vez mais também estamos com os nossos barulhos internos. E isso vai gerando cada vez mais raiva, estresse, ansiedade, medo, etc. Já falamos aqui também do grande consumo de conteúdo trágico que tem nas redes sociais, nos jornais, na TV, nas séries. É claro, a mídia ganha dinheiro muito mais com essas questões ou essas notícias sensacionalistas, sem se preocupar com o nosso estado psíquico, que está do outro lado assistindo. É claro que não temos que ficar sem ter notícias nenhum do mundo externo, porque também nós estamos aqui encarnados para saber do que acontece. Agora, uma questão é você saber, a outra é ficar o dia inteiro consumindo essas informações 5, 6, 7 horas por dia. Isso que vai nos colocando em estado de todas as formas possíveis negativas e vai amplificando o nosso sentimento de medo, de ansiedade. Trouxe um pequeno artigo que eu encontrei aqui para nós lermos, para contextualizar o que eu estou falando, do site Medicina e Saúde da Consciência. Ele vai falar sobre o silêncio, o benefício do silêncio para a sua saúde física e mental. Na maioria dos dias, nós somos afogados pelo barulho. São os cachorros latindo, ou os nossos ou os dos vizinhos, pessoas conversando, telefone tocando, no trabalho, em casa, música alta, seja nossa ou dos vizinhos, barulhos no trânsito, obras perto da nossa casa ou perto do nosso local de trabalho. É de se admirar que se deseje um pouco de silêncio. Às vezes nós estamos estressados e cansados e não entendemos que na verdade precisamos do silêncio para reparar essas forças. A Organização Mundial da Saúde apoia este pedido. Ela diz que nosso mundo é muito barulhento e que isso está prejudicando a nossa saúde. Então, a medicina,
A psicologia já tem entendido, pessoal, isso são palavras minhas também, que há um alerta mundial sobre o grande barulho, o ruído que nós temos em nossa volta, das obras, como ele falou aqui, dos animais, das músicas dos vizinhos, enfim, de todas as questões barulhentas, ou do trabalho, coisas que nós não podemos evitar. Por isso mesmo que faz-se necessário nós buscarmos esses locais de descanso que não tem tanto barulho. Nem sempre nós conseguimos, né? Principalmente quem mora em cidades maiores, mas nós não podemos negligenciar o nosso período de férias, por exemplo. Então vamos continuar aqui com a leitura. Há séculos nós já sabemos da importância da quietude. Em muitas religiões, o silêncio é promovido como um processo vital de cura. Então, por que não buscamos o silêncio na era moderna? Esse aqui é um importante ponto. Eu falava em outro evangelho, eu gosto de voltar para a gente costurar o aprendizado, quando nós falávamos que uma intuição, ela não vem apenas para uma religião ou apenas para uma filosofia. Quando a espiritualidade superior quer nos enviar informação de algo que vai nos beneficiar, que vai beneficiar a humanidade, essas intuições vêm nas diversas religiões, nos diversos médiuns, nos diversos escritores, pessoas mundo afora, né, pesquisadores também, cientistas, que possam eclodir essa ideia. E a ideia do silêncio interior e exterior já está vindo para nós há muitas décadas, da importância de como promove-se a saúde física e mental através do silêncio. Então, se vocês forem pesquisar diversas religiões, budismo, Vedanta, orientais, pesquisadores, cientistas de diversos países, o espiritismo fala da importância do silêncio, da vibração, da conexão, da prece, enfim, são informações que vão vindo. Há pessoas, continuando no texto, que vão em busca de sossego em diferentes lugares. Elas juntam para um retiro de silêncio ou vão para uma casa de campo no final de semana, enfim. Existe uma tendência crescente de passar o tempo em locais de privação sensorial ou de flutuação, se for, obviamente, acessível a você. Nem todos têm essa acessibilidade ou tem um local próximo que você possa ir na natureza. Se tiver, ótimo. Se não tiver, tenta fazer na sua própria casa. Às vezes, como eu disse, o silêncio não vai ser 100% porque vão vir os barulhos do vizinho. Mas nós já podemos treinar de uma forma ou de outra, diminuindo os nossos ruídos na nossa casa e o consumo dessas informações durante todo o dia. Devemos tirar esse momento de silenciar, de ficar conosco mesmos. E aí o autor aqui ele vai dando várias citações. Eu posso deixar depois o link aqui nos comentários para você desse artigo, quem quiser ler completo, mas eu vou trazer aqui a parte que mais nos importa, a neurociência do silêncio. A importância do silêncio tem sido enfatizada em várias tradições antigas. Nas sabedorias orientais, como eu falei, o silêncio tem sido associado à quietude interior da mente, uma sensação de equanimidade e unidade. Ao mesmo tempo, estudiosos ocidentais chegaram a prescrever a criação do silêncio como um remédio para a condição do mundo. Considerado o silêncio como as respostas para as questões difíceis da filosofia. Como o barulho é interpretado pelo nosso cérebro? Outra questão importante. Sempre que ouvimos um barulho, as ondas sonoras viajam até o cérebro como um sinal elétrico e ativam a amígdala, a parte do sistema nervoso ligada às memórias e às emoções. Isso desencadeia a liberação imediata de hormônios de estresse, como o cortisol. Por essa razão, quem vive ou trabalha em ambiente muito ruidoso apresenta nível de estresse muito mais elevados. Tem mais dificuldade em recuperar a energia mental, fica mais cansado e pode sentir uma sensação geral de desconforto.
E é claro, como eu disse aí, nós não podemos às vezes trocar de emprego por diversos fatores. Às vezes nem é o ambiente de trabalho, mas o local que ele está instalado, a rua, ou está tendo uma obra ali. Por isso que faz-se necessário nós termos o hábito, assim como nós chegamos em casa, tomamos o banho, fazemos a nossa higiene corporal, também precisamos dessa higiene mental, do silêncio revigorador. Depois que faz o silêncio, aí sim também ouvir uma música que nos traz uma sensação de conforto é muito bom. Mas agora eu vou falar da música. Nós sabemos do benefício da música, nós já falamos aqui da musicoterapia, mas também o silêncio tem proporções de benefício da mesma maneira que a música. Então, às vezes, se você não gosta muito de colocar uma música como a instrumental que eu coloco aqui no Evangelho no Lar, em outras reflexões para aumentar a concentração, saiba que o silêncio tem os mesmos benefícios. Um estudo realizado no mesmo artigo que eu estou lendo, em 2006, pelo médico Luciano Bernardi, tinha o objetivo de investigar a ligação entre o cérebro e a música. Só que durante essa pesquisa, ele percebeu que as pausas silenciosas entre um estímulo sonoro e outro, principalmente se superiores a 2 minutos, provocavam as reações mais importantes no cérebro. Então ele estava ali desempenhando um papel de pesquisa da música no nosso cérebro. Só que quando ele estava ali com aquelas pessoas que foram voluntários daquela pesquisa, geralmente se faz uma pesquisa científica assim, chama um grupo de pessoas das diferentes idades, diferentes regiões, diferentes condições financeiras e faz a mesma aplicação para todos de um teste. E no teste ele foi avaliando que de um intervalo de uma música para outra, ou nos momentos de silêncio, de pausa da música que a gente tem às vezes, como essa música que está tocando aqui no fundo, às vezes ela para, mas não é que ela para, ela tem uma pausa. Ele reparou que naquele momento tinha um estímulo cerebral muito mais positivo do que na música. Então isso foi suficiente para ele começar a avaliar os benefícios do silêncio, contextualizando aí para a gente um pouco também cientificamente. Nós não precisamos, é claro, ficar aqui só na ciência. Nós sabemos do benefício espiritual do silêncio porque quem pratica é comprovado por ele mesmo ou por ela mesmo os benefícios. E eu sou um deles. Posso comprovar aí para vocês, dar o meu testemunho. E aí continua aqui a pesquisa. O silêncio também demonstrou ter um efeito positivo. Então, nessa pesquisa, ele identificou que, além desse efeito positivo no cérebro, outros benefícios, como aumentar a criatividade, a concentração, diminui o estresse e ajuda no controle emocional. Um outro estudo, feito aí não com seres humanos, mas com animais, com roedores, descobriu que 2 horas de silêncio por dia para aqueles animais ali poderiam provocar o desenvolvimento de novas células cerebrais. Muito interessante também para nós aqui. E mesmo uma pequena pausa em silêncio durante o dia ou à noite pode ser de grande ajuda para recuperar a energia mental. E nós podemos citar aí várias formas de trabalharmos o silêncio. Ficar em silêncio, obviamente, a meditação. A meditação, muitos têm medo da meditação porque quando eu tento meditar eu fico pensando em muitas coisas. Como eu disse antes, um hábito novo tem que ser treinado. Não é com 1, 2, 3 semanas que vocês vão criar esse hábito, é com mais de meses. Tem pessoas que vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, é assim mesmo. É a persistência que vai nos adquirir este bom hábito, como o hábito da meditação. E eu já falei que a meditação aqui não é só ficar sem pensar em nada. No começo nós não vamos conseguir. A meditação no primeiro momento é nós aprendermos a selecionar o pensamento. Então vem um pensamento, observa esse pensamento, converse um pouco com esse pensamento. Por que ele está vindo na hora que você está ficando
em silêncio. Já repararam que quando a casa está muito barulhenta e vocês desligam os sons, ou a televisão, ou o celular, vocês começam a escutar barulhos que vocês não estavam ouvindo antes? É assim que funciona com a nossa mente, na meditação. Quando nós provocamos o nosso silêncio mental, vem barulhos que às vezes são importantes para nós, para quem faz terapia. Esses momentos, esses pensamentos que surgem, nós podemos anotar depois e debater ali com o nosso terapeuta ou conosco mesmo. Numa reunião mediúnica, por exemplo, no centro espírita, se faz um momento de silêncio antes de iniciarmos os trabalhos, um momento de vibração também para o médium ter uma melhor conexão. Todos esses benefícios vai nos ajudando. Hoje a ciência também sabe que além de dormirmos no escuro, que nos ajuda bastante na nossa saúde física e mental, o silêncio também. Quantos de nós, muitos precisamos aí para pegar no sono ou de colocar uma música instrumental, muitos ainda infelizmente dormem com a televisão ligada. Então, se você ainda tem esse hábito, vai diminuindo, coloque uma programação para que depois a TV desligue, para que a música desligue, deixe ele ligado a 40 minutos, 50 minutos, depois desligue. Tem esses momentos também durante o sono de silêncio, mas um alerta, é importante nós treinarmos o silêncio acordado, estando no estado de consciência plena. Porque quando nós estamos dormindo, é claro, vai ser benéfico também para o nosso corpo físico, mas é preciso que também seja benéfico para os dois, espírito e corpo interligado ali com as nossas questões. Então é o silêncio mesmo. E olha, pessoal, no início vai ser um pouco desconfortável, principalmente para quem tem o hábito de falar muito, de estar constantemente ligado às redes sociais, à TV, ao rádio, enfim, as questões barulhentas à sua volta. Vai ser um pouco difícil, mas continue que o hábito vale a pena, vai te trazer muita saúde mental. Eu trouxe outro livro, para contextualizar o que nós estamos falando aqui, que é o livro da Joana de Ângeles, que trata muitos temas psíquicos. O livro é Lições para a Felicidade, a psicografia de Divaldo Franco. O capítulo é o 20, nós não vamos ler ele todo, mas eu quero ler da segunda parte em diante, que ela vai dizer o seguinte: o silêncio natural que alguém se impõe contribui para auxiliá-lo na conquista da autoconsciência, na identificação dos objetivos reais e essenciais à existência, na descoberta dos problemas que afligem e das lutas que deve travar, de forma que o equipa de recursos hábeis para os enfrentamentos inevitáveis durante a trajetória evolutiva. O que a Joana está falando aqui, quando nós nos propomos a ficar em silêncio também, podemos analisar com mais cautela. É como se nós subíssemos um pouquinho e olhássemos os nossos problemas de cima, respirássemos, observássemos o que eu posso nesse momento fazer, resolver, o que não me cabe nesse momento, qual a preocupação está sendo excessiva, o que de fato está nas minhas mãos e que não está. Outra questão, qual é o meu problema e qual não é, porque às vezes a gente está abraçando problemas de outras pessoas ou barulhos de outras pessoas. Ajudar, pessoal, é uma coisa. Ajudar o próximo, estender as mãos, mas depende do outro a mudança. Nós não podemos nos apegar à responsabilidade de mudar o outro. Isso, infelizmente, não deve ocorrer, porque a mudança do outro depende dele ou dela. Mesmo que esse outro seja próximo a você, filho, filha, marido, esposa, não cabe a você a mudança do outro. Você pode estimular, ajudar, indicar situações, indicar livros, indicar vídeos, estimular ou escutar. Também nós treinamos o silêncio quando nós ouvimos o outro com proveito, mas interferir na evolução, não. Deus, o nosso Pai, nos dá esse livre-arbítrio, Ele tem paciência conosco e nós também, como seus filhos, devemos espalhar essa paciência. A Joana continua aqui no texto. Enquanto o tumulto atormenta e retira a mente do equilíbrio,
O silêncio periódico, tá, pessoal? Não é sempre, nós não vamos conseguir sempre, principalmente vivendo em grandes cidades, mas tentar fazer essa prática periodicamente, principalmente no sentido de reflexão, facilita a sintonia com as fontes de onde procede as bênçãos mantenedoras da realidade humana. O que a Joana está nos dizendo aqui? A ligação com Deus. No início do Evangelho, o que nós falamos? Conecte-se com Deus, com nosso Pai. Traz no pensamento uma imagem que te ligue a Deus. Converse com Ele, é um momento de prece. Nesse momento também nós podemos entrar em contato com os espíritos superiores. É uma prece silenciosa, é uma conexão silenciosa. Nos diz lá no Livro dos Espíritos, aonde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Fazer uma autoanálise, conhecer a si mesmo, também passa pelo silêncio. Nós precisamos sair um pouco de nós para nos enxergarmos. É essencial o silêncio, a autorreflexão e também a fala. A fala é importante, obviamente que sim, mas há um momento certo para todas as coisas. Há um momento de ficarmos em silêncio e ouvir, como é agora no Evangelho no Lar. Eu estou aqui tendo que falar, vocês estão na oportunidade de ouvir, de escutar, de interpretar essas informações. Amanhã vocês terão a oportunidade de falar e eu vou estar do outro lado escutando, ouvindo. Em momentos, nós todos vamos estar em silêncio. Em outros momentos, todos nós vamos estar falando. Há um momento propício e o Espiritismo nos ensina a observar que cada momento é necessário. Falávamos hoje que aqui na minha região está chovendo muito. É necessário que nesse dia de hoje chova. Os espíritos que organizam aqui a região sabem porque, ou do Brasil, há uma necessidade correta de todas as coisas. A Joana continua, no silêncio espontâneo, bem direcionado, ou seja, bem treinado, acalmam-se as ansiedades e desaparecem ou vai se desaparecendo algumas angústias. Ouvem-se as vozes inarticuladas da divindade. Muitas pessoas, quando a gente indica o silêncio, principalmente no atendimento fraterno do centro espírita, a prática do silêncio, as pessoas duvidam. E é claro, a cada 10 que nós indicamos, 2 ou 3 que vão fazer de fato. Mas os que fazem relatam benefícios esplêndidos. Então, uma observação, nem todos que aqui estão ouvindo o Evangelho vai conseguir fazer ou iniciar agora, mas gravem essas palavras. No momento de desespero, no momento de angústia, faz-se o seu silêncio. Vamos trazer um pouco, Emmanuel vai nos dizer no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier. Ele faz, nós temos que frequentar os templos, seja ele da igreja que você frequenta, igreja católica, ou seja o centro espírita. Mas nós devemos ter também o templo na nossa casa, o Evangelho no Lar, que a gente promove. Se nós formos observar, muitas pessoas vão até locais, a igreja, por exemplo, a igreja católica costuma ficar aberta, né? Em algumas regiões ficam abertas para você ir rezar durante o dia. E ali há um silêncio, você entra, está muito silencioso. Tem também alguns centros espíritas que deixam ali a casa aberta durante um dia da semana para que você possa ir. Não tem palestra nem passe, você possa ir lá, sentar, entrar em conexão com os espíritos ali da casa. É interessante, mas nós também devemos criar este ambiente dentro de casa. E um ambiente com muita gritaria, muito barulho, nós não conseguimos digerir as informações e nós não conseguimos interpretar, digerir, interpretar, reanalisar. Há um momento certo. Tem um momento que precisamos de barulho, como numa festa, às vezes a gente está numa festa, uma música que nos alegra, um encontro com amigos, sim, é claro. Há momentos que precisa-se do silêncio. Graças a essa quietação interior, torna-se possível participar do mundo transpessoal, captando as ondas mentais que dele procedem
enviada pelos bons espíritos nobres que se encarregam de conduzir a criatura nos rumos da alegria e da plenificação pessoal. Esse silêncio deve ser conquistado pouco a pouco. Olha o que a Joana está nos dizendo aqui. Pouco a pouco nós vamos melhorando a nossa atitude de silêncio. Mediante exercícios. Olha o que eu falei no início, estou repetindo aqui agora. Precisamos praticar, é um exercício diário. Principalmente o exercício da confiança em Deus e da busca profunda pelo âmago do ser. Não se torna necessário fugir do mundo a fim de alcançá-lo. Olha o que a Joana está nos dizendo aqui. Não é preciso que você pegue tudo agora e mude para um sítio no interior, longe de tudo. A não ser que isso seja um desejo vivo do seu coração, que você queira fazer isso por outros motivos. Claro, podemos também tirar férias em locais mais silenciosos, é uma delícia, todo mundo aqui deve gostar ou já deve ter ido. Mas não é necessário sair do seu barulho para fazer isso, ou seja, da região que você mora barulhenta. Porque esse silêncio é, acima de tudo, mental. É uma atitude também verbal, mas mental. E a Joana continua. Pelo contrário, faz-se mais fácil vivenciá-lo em plena agitação do cotidiano, sem que isso se torne uma evasão da chamada realidade objetiva. Irmão Abraão nos ensinou, na reunião mediúnica, que deveríamos treinar a meditação em ambientes públicos, dentro do metrô, do ônibus, transporte público, ou em locais com grande aglomeração de pessoas. Quando nós ouvimos isso, ficamos até assustados. Como nós vamos treinar a nossa meditação interna nesses ambientes? É porque justamente nesses ambientes nós vamos recebendo tantos estímulos, pessoas falando no telefone, gritando, vendedores ambulantes, o barulho do transporte, enfim, tantas coisas que estão acontecendo ali. Esse é o primeiro treinamento. Entendermos que ali, naquele momento, nós podemos iniciar o treinamento da nossa meditação interior. Lembre-se, Jesus nos ensinou isso. Ele ia ao horto meditar. O que Jesus iria ou ia fazer ao horto? Silenciar-se. Entrar em contato ali com a natureza, com o seu eu mais profundo, com os espíritos que estavam auxiliando ele ali, na encarnação dele como Cristo. Enfim, ele também nos ensinou a quietude, a mansidão, a caridade no silêncio também. O silêncio também é uma caridade. Quando alguém vem para nos agredir verbalmente e silenciamos, como Jesus nos ensinou, a oferecer a outra face, e ficamos ali na nossa quietude e falamos ao outro mentalmente: eu não aceito neste momento o seu lixo mental, porque ele é seu, lide com ele em primeiro momento. Quando você aquietar esse lixo mental, você venha conversar comigo. Não é que nós vamos engolir as questões do outro, mas é quando nós discutimos e aumentamos a nossa voz, é que nós recebemos o lixo do outro. O outro nos envia e nós abrimos para receber o seu lixo mental. Cada um tem que lidar com o seu lixo mental da melhor forma que ele consiga. Isso não é caridade de forma alguma. Silenciamos e depois sim oferecemos os nossos ouvidos. Meu irmão, naquele momento você estava muito nervoso, vamos conversar agora, você já acalmou, agora sim eu posso te ouvir. Naquele momento, não. Porque nós ainda não somos espíritos extremamente evoluídos, nós estamos em treinamento. Se você vai perder o equilíbrio, para que então que você vai, naquele momento, piorar a sua situação espiritual? Não. E muitos dos que vêm gritar conosco, falar alto ou brigar, estão naquele momento entendendo que nós, em outros momentos, aceitamos o lixo mental que ele nos enviou. O Espiritismo também não é se curvar ao outro. O outro tem que se empregar da sua responsabilidade. Nós não violentamos o outro apenas com
com as mãos. Não, com as palavras também. Com o nervosismo que nós jogamos no outro. Com a ignorância, com o xingamento. Isso também, quando nós enviamos ao outro, é uma violência. Seremos responsabilizados indubitavelmente por isso. Vamos ler um pedaço do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com essa reflexão extremamente importante. Não temos tanto tempo aqui para falar dos benefícios do silêncio. Procurem, pesquisem, cuidem da sua saúde mental, espiritual e física. Terminando esse tema com as palavras de Chico. O silêncio é uma prece. A prece é o alimento divino, que nos clareia as consciências, e a consciência que ressoa Deus em nós através das suas leis inefáveis, que cuidam de nós a cada segundo. Saiu para nós aqui hoje: os sãos não têm necessidade de médico. Jesus estava à mesa, é o item 11. Não coloqueis a candeia sob o alquier. Capítulo 24, do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus estava à mesa na casa de um homem, que era Mateus, e vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, observando isso, disseram aos discípulos de Jesus: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus ouviu o que eles disse e respondeu assim: não são, os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os doentes. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Só esse item aqui já dá para nós contextualizarmos o nosso evangelho hoje. Primeiro, que Jesus estava falando ali para eles, que eles estavam ali apontando as pessoas que estavam com Jesus. Jesus não fazia distinção de ninguém. Estava ali comendo com pessoas sem julgá-las, ouvindo as suas queixas, fazendo a caridade. E eles começaram ali a provocar: o seu mestre senta com esse tipo de pessoa. E quando Jesus falou que não são os sãos, ou seja, os que estão saudáveis, que precisam de médicos, mas sim os doentes, eles acreditaram naquele momento que Jesus estava falando das pessoas que estavam na mesa. Mas eu interpreto que, na verdade, quem precisava de médico eram eles, que estavam orgulhosos, achando que eram melhores do que aqueles que estavam sentados com Jesus. Na verdade, eles estavam em piores condições, porque estavam julgando e apontando o dedo para aquelas pessoas. E Jesus nos ensinou a não julgar. Naquele momento, Jesus falou: quem vocês pensam que são? Vocês estão precisando de médicos. Jesus, na verdade, estava dizendo aquilo ali era para eles. E esse é um grande alerta para nós espíritas. Observo isso muitas vezes no movimento espírita. Nos achamos beneficiados e evoluídos, porque nós conhecemos sobre o plano espiritual. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, não tem uma notícia muito boa para quem pensa assim. Se nós estamos no Espiritismo, na verdade, somos nós que precisamos dos médicos espirituais, porque nós estamos tendo mais informações. Então, antes de reencarnarmos, os espíritos pensaram assim: para esse aqui somente o Espiritismo, que traz tudo ali bem claro, porque senão ele vai fugir ao dever. Então não se engane, não é porque você está numa casa espírita, trabalhando num trabalho espiritual, que você é saudável espiritualmente. É, na verdade, que você tem mais necessidade de ter contato com essas luzes, senão você cai muito rápido. Então não vamos encher o nosso ego, inflar a nossa vaidade,
achando que porque damos passe, porque somos médiuns, porque fazemos a caridade, que somos pessoas muito evoluídas. Não, nada disso, meus queridos. Por isso que se faz necessário o nosso silêncio interior e exterior para nos conhecermos. Somos os necessitados mais ainda do que aqueles a quem nós servimos. Jesus falou: fazei o bem aos pequeninos, que vocês estarão fazendo a mim, ou seja, estarão entrando em contato comigo. A melhor forma de aproximar-se de Jesus e de Deus é olharmos para aqueles que estão em necessidade. Mas quando formos acolher alguém, um irmão, uma irmã, um animalzinho ou uma instituição, não vamos nos esquecer. Somos também enfermos, senão não estaríamos aqui no plano físico, recuperando várias questões do passado e da atualidade também. Necessitamos da medicação mais ainda, porque se não fosse o Evangelho nas nossas vidas, se não fosse o conhecimento da lei de causa e efeito da reencarnação, aonde nós estaríamos hoje? Eu não sei, não posso falar, mas talvez não seria aqui, num domingo chuvoso, que eu poderia estar fazendo tantas outras coisas. Talvez eu não estaria aqui, se não fosse a misericórdia do Cristo, que desde cedo me deu a oportunidade, nesta encarnação, de conhecer as leis que regem o universo. Eu sou muito grato. Eu espero também que vocês sejam. Vamos então entrando nas nossas meditações finais, nas nossas conexões com a espiritualidade superior para o nosso passe, aquietando o nosso pensamento aí depois deste Evangelho, entrando em conexão com os mentores que nos ajudam nesse momento do nosso passe, da fluidificação da nossa água. Momento de aquietarmos, repor as nossas energias para a semana que vai iniciar, de melhorarmos o ambiente do nosso lar. Mestre querido Jesus, autorize esses mentores a iniciar esse passe fluídico para esses irmãos e irmãs que nos ouvem ao vivo ou gravado, de diversas regiões, que eles possam receber neste momento as boas energias que são oriundas do plano espiritual superior, através desses benfeitores queridos. Vem trazendo no pensamento, queridos irmãos e irmãs, uma paisagem que você se alegra, que você fique leve. Como nós falamos de silêncio, vamos nos imaginar longe da cidade, com o nosso silêncio interior e exterior. Só ouvimos ali poucos barulhos da natureza à nossa volta e vamos recebendo as boas energias da espiritualidade superior, da natureza que está à nossa volta, como se boas vibrações ressoassem e chegassem no nosso corpo físico e perispiritual, através de todo o nosso corpo, em cada célula, em cada órgão, ressoa as boas energias e somos assim beneficiados por esses fluidos, pelas misericórdias dos bons espíritos. Nós agradecemos. Ó Deus, neste momento nós somos gratos por este Evangelho. Querido Mestre e amigo Jesus, somos gratos também por esse passe final, por esta água fluidificada, por este trabalho que o Senhor está nos dando a oportunidade. Mestre querido, se tiver alguém ouvindo este Evangelho com uma necessidade maior ainda, física ou espiritual, que seja com algum problema de saúde, eu peço por essa pessoa, pela residência dessa pessoa, pelos espíritos que porventura estejam ali. Querido Mestre Jesus, interceda por nós, através dos bons espíritos, e mais uma vez nos abençoe no final deste domingo e no início desta semana, nos iluminando sempre. E neste momento, pedimos a autorização a Jesus para encerrarmos este Evangelho no lar. Que assim seja. Graças a Deus, vamos voltando lentamente, meus queridos irmãos,
bebendo a nossa água fluidificada. Repondo as nossas energias depois deste evangelho. E agradecendo a você por ter chegado até aqui. Mandar um abraço especial para vocês que estão sempre aqui com a gente. Da cidade de Essen, na Alemanha, a Liana Bate, um grande abraço. Fatinha Viana também sempre aqui com a gente, um grande abraço. Carol Cunha, Deus abençoe, um grande abraço. Valquíria Aparecida, de Ribeirão Grande, em São Paulo, um grande abraço. Conceição Costa, um grande abraço. Da cidade de Porto, Portugal. De São Paulo, capital. Lucília Miranda, um grande abraço. Alberto Mazola, também de São Paulo, capital. Beth Ferreira Gomes, também sempre aqui com a gente. Sidney Bica, Maria Isabel, grande abraço. Luiz Fernando, de Salvador, na Bahia, um grande abraço. Gracinha Milá, um grande abraço. Neide Guerreiro, um grande abraço. Do Texas, se eu não me engano, é a Neide. Tiago de Oliveira, da Alemanha, um grande amigo, obrigado por estar sempre aqui. Natalícia Fonseca de Moraes, de Rio Verde, em Goiás. De Portugal também, a Rosa Maria, um grande abraço. Sueli Silva, também aqui sempre com a gente. De Montabau, Alemanha, eu não sei pronunciar certinho, tá, pessoal? Mas é da Alemanha, o Ricardo Bermudes, grande amigo também. João Pessoa, na Paraíba, Graça Lira também, sempre aqui com a gente. De São João de Meriti, no Rio de Janeiro, Arlisson Silva, grande abraço. Leonardo Smith, família, um grande abraço, pessoal de Santa Catarina. Isabel Manso, um grande abraço, obrigado por compartilhar. Iva Araújo, de São Paulo também, na capital. De Dias Dávila, na Bahia, a Janda, acho que é isso mesmo. De Macapá, a Mara Cardoso, um grande abraço. Pessoal, vamos terminando por hoje, que Deus os abençoe, ilumine a semana de vocês, a última semana de agosto, até ao próximo domingo, se Deus quiser.